Salve meus amigos e minhas amigas do YouTube, sou eu, Luiz Leal, de volta com mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos iniciando uma série diferente. Nós vamos falar sobre cachimbo, um cachimbo específico, que é esse aqui, o Rigoletto, feito de madeira de oliveira. Quer saber o que nós achamos desse cachimbo? Então faz o seguinte, pega o seu tabaco da vez, acenda, acomode-se e nos acompanhe enquanto roda a vinheta. Rigoletto, esse cachimbo ele é importado da Itália. Quem fabrica ele é a Molina. Molina fica, se eu não me engano, na região da Lombardia, na Itália, lá no norte. Então é um cachimbo importado e novidade no Brasil, cachimbo feito de raiz de oliveira. Então vamos falar sobre as dimensões desse cachimbo. Vou pegar aqui as minhas anotações, porque eu medi ele na mão. Aliás, eu quero agradecer o pessoal da Charutos e Cachimbos, que me enviou uma amostra desse cachimbo, exatamente o que está aqui na minha mão, já com o tabaco aqui carregado, e eu fumei ele nas últimas semanas para poder ter as minhas impressões iniciais. Eu quero deixar claro por quê. Porque pode ser que lá para frente eu mude de opinião sobre alguma coisa, isso é normal. Então, se eu perceber que há alguma diferença sensível, seja para melhor, seja para pior, aí a gente faz um outro vídeo lá na frente em que eu trago para vocês essa impressão, essa mudança de opinião, ok? Então, falando com relação às medidas desse cachimbo, deixa eu encontrar aqui, tá? Maravilha. Seguinte, esse modelo que está na minha mão, basicamente vai ser o que você vai ter nos outros modelos também. Então, com relação à altura do fornilho, que seria isso daqui, ele tem 4 centímetros de altura. A profundidade do fornilho é de 3,2 centímetros, ou seja, ele não é um fornilho muito grande, também não é muito pequeno, é um fornilho médio, dá para uma fumada legal esse cachimbo, um bom tempo aí degustando seu tabaco. Com relação ao comprimento máximo, ou seja, aqui da ponta da piteira até aqui, ele deu aproximadamente 18 centímetros. Ou seja, é uma piteira um pouco mais alongada do que os cachimbos normais. O diâmetro do fornilho é de 2 centímetros e o fornilho ele tem um formato em U, ou seja, o fundo dele ele é curvo, ele não é aqueles cônicos ou em V, que normalmente a gente usa para fumar tabacos flake, por exemplo. Não que não possa fumar um flake nesse, eu até fumei e vou dizer que foi uma fumada muito boa, tá? Com relação ao cachimbo em si, vocês podem perceber que essa madeira da raiz da oliveira, ela possui veios bem bacanas, bem bonitos. Então, se você gosta de cachimbos com esse aspecto de madeira, ele é muito bonito, mais pessoalmente, inclusive, do que pela internet. Eu tô com vários modelos aqui, por exemplo, tem esse reto. Olha que bacana, o desenho do veio da madeira. Acho que vocês conseguem perceber. Um outro modelo também. Então cada madeira, cada cachimbo vai ter um desenho próprio. E eles têm um acabamento polido, liso, tá? Eles não têm um acabamento rústico, como por exemplo pode ter o Briar. Aqui eu tenho um outro modelo também curvo, né, semicurvo. Vocês conseguem perceber os veios verticais, o fundo bem claro. Aí é interessante porque quando me passaram esse cachimbo me perguntaram, escuta, falaram que ele tem um leve sabor de azeitona, é verdade? Olha, durante a fumada eu não senti nada, de azeitona não, mas se você pegar o cachimbo ainda sem acender e sentir o cheiro dele, você sente sim um cheiro da madeira da oliveira, que lembra um pouquinho azeite, algo assim, bem parecido. Então é bem bacana isso, tá? Outra coisa que eu quero falar, que eu achei
o encaixe da piteira perfeito. Ele não é nem largo que eu quero dizer solto, né? E nem muito apertado, tá? E como vocês puderam perceber, esse cachimbo não aceita filtro, ele não vem com filtro. O diâmetro do duto dele é de 3 milímetros, então não dá para você tentar colocar nada, porque normalmente os filtros são de 6 ou de 9. Talvez um condensador, mas acho que não é o caso, porque o próprio fabricante não colocou, então não vejo razão para se colocar isso. Outra coisa que eu fiz foi o teste do escovilhão. Isso é importante para quem não sabe. Quando você vai comprar um cachimbo, você dá uma olhada, você testa. Eu passei o escovilhão e a furação dele foi perfeita. Deu para ver a pontinha do escovilhão no fundo do fornilho e a furação, ela é bem rente ao fundo do fornilho, pelo menos nesse modelo que eu peguei e de todos esses outros que eu estou vendo, o que é muito bom porque não fica aquela sobra excessiva de tabaco. Lembrando que isso é até bom sobrar um pouco do tabaco, mas a gente fala em outros vídeos que tiver degustando tabacos. A piteira, ela é feita de acrílico, então é uma piteira relativamente resistente. E tem um outro porém, pelo fato dela ser levemente alongada com relação a um cachimbo normal, se você é daqueles que gosta de segurar no dente, assim, talvez você sinta um pouco de dificuldade. Ele não é um cachimbo tanto esse, pior ainda o reto, né? Porque o cachimbo reto, ele é mais difícil de você segurar nos dentes. Então ele não é muito confortável para segurar no dente, por causa da piteira levemente alongada. Mas também se você for segurar, eu reparei que não deixa marcas de dentes na piteira. Isso é uma coisa bacana de se mencionar. Com relação ao peso, eu comparei ele com os cachimbos que eu tenho de briar em casa. Ele é um pouco mais leve do que os cachimbos de briar. Teve acho que 1 ou 2 que eram mais leves que esse, mas porque eram cachimbos menores. Então é interessante, porque acaba sendo um cachimbo leve. Com relação à pegada, não sei se vocês conseguem perceber, na hora de pôr o dedão aqui, o fornilho fica embaixo, ou seja, a pegada ela não é muito firme, ela poderia ser um pouco melhor se o fornilho fosse mais alto. Isso porque eu não tenho uma mão muito grande, enfim. Então a pegada poderia ser um pouquinho melhor. Se você tem uma mão grande, um dedo um pouco maior, eu sugiro você escolher um modelo reto, porque aí a pegada, ó, fica melhor, fica mais fácil de segurar, tá? Então, com relação à pegada, é isso. O primeiro tabaco que eu fumei nele foi um vapor, foi um tabaco neutro para ter as primeiras impressões. Com relação a ele, especificamente eu não vi nenhuma diferença grande com relação ao cachimbo de briar, porque os dois, nas primeiras fumadas, eles costumam passar um pouquinho de sabor de madeira, o que é normal, até porque eles ainda não têm a formação do bolo, né, a camada de carbono. Então a gente sente, o que eu senti é que é uma madeira diferente do gosto do briar. Às vezes o briar ele pode passar um sabor um pouco amargo, esse aqui eu não senti amargor nenhum. Com relação à fumada, aí eu não sei dizer se é pelo fato da piteira ser um pouco mais longa, mas eu acho que provavelmente foi o tabaco que eu fumei, e logo no começo já deu para sentir um pouco de condensação da fumaça. Então a gente sente quando dá aquela puxada, aquele barulho de líquido. É o mesmo barulho quando você toma refrigerante num copo com canudo e está acabando. É um pouquinho mais leve o barulho porque não tem tanto líquido. Mas ele deu uma condensada um pouco rápido, digamos assim, logo no início. Isso eu senti em todas as fumadas que eu dei até agora, mas não é nada que atrapalhe. Principalmente para você iniciante que não sabe, se você está fumando cachimbo e sentiu que ele está meio úmido, o que você faz? Pega o escovilhão, coloca, mesmo com o seu cachimbo aceso, não tem problema. Você coloca e vai empurrando até onde der. Deixa alguns segundos que ele absorve aquela umidade, tirou, volta a fumar. Então, deixa eu acender o meu, que aí fica
melhor enquanto você assiste esse vídeo. O que eu estou fumando nele aqui é uma amostra que eu recebi. Se eu não me engano, é um tabaco Mac Baren, da marca Mac Baren. Ele é aromático, bem gostoso, bem saboroso, bem leve e combinou bastante com esse cachimbo aqui. Mas eu fumei também, além de tabacos neutros como o Vapor, eu também fumei mistura inglesa e diferentes tipos de cortes, em flake, em medalhas, né, os medalhões, aqueles que são redondos, e o ribbon tradicional, que é aquele corte em tiras. Todos fumaram muito bem. Uma coisa que eu achei bacana dele, que mesmo nas primeiras fumadas, ele não esquentou muito, eu consegui manter uma fumada fria. Isso acontece normalmente com cachimbos novos, que ainda não tem a camada de carbono feita, que ainda não estão condicionados, eles costumam esquentar um pouco mais do que vocês vão perceber. Com o tempo, conforme vocês vão fumando, o cachimbo vai ficando mais resistente a esquentar. Isso é uma coisa bem bacana, porque ele não esquentou muito mesmo nas primeiras fumadas. Ah, mas eu comprei fui fumar pelas primeiras vezes, esquentou pra caramba, não conseguia nem segurar. Aí eu não acho que a questão seja o cachimbo, talvez seja a sua cadência de fumada que esteja um pouco rápida. Então, procure, se ele esquentar demais, deixa ele descansar um pouco, vai apagar, não tem problema. Apagou, que nem eu, como eu fico falando com vocês, eu não vou dando aquela cadência ideal de fumada, isso aqui vai apagar. Acende novamente e continua. O importante é manter um ritmo tranquilo de fumada, sem fumar apressadamente, sem ansiedade. A ideia do cachimbo é exatamente o contrário, é combater essa ansiedade, combater esse ritmo acelerado que a gente tem hoje em dia. Apagou, tá vendo? Uma das maiores vantagens que eu acho nesse cachimbo é o custo-benefício dele, é ótimo. É um cachimbo bem bacana, resistente e tá um preço acessível. Hoje nós estamos em abril de 2016, então se você assistir esse vídeo lá pra frente, talvez o preço seja outro. Mas esse tabaco tá saindo... Diretor, esse tabaco tá saindo a quanto mesmo? Na faixa de R$150, mais ou menos. Aí depende se você prefere comprar ele, sei lá, à vista, enfim. Aí você negocia com o pessoal lá na Tabacaria Nacional, que acho que são eles que têm esse cachimbo para vender. Então é um custo-benefício muito bom, um cachimbo importado, uma madeira diferente. Eu até faço um meia-culpa aqui, porque eu tinha uma certa resistência a cachimbos que não fossem de briar com relação à madeira. Mas eu experimentei esse aqui, eu experimentei um outro também, que agora eu não me lembro que madeira que era. Mas olha, foi surpreendente, foi uma surpresa agradável. Eu vi que, assim, não tem muita diferença, basicamente nenhuma. E em alguns aspectos foi até melhor, tá? Eu não estou falando isso porque me mandaram uma amostra desse cachimbo. Não, eu estou falando minha opinião de verdade. E outra, minha opinião é aquilo que eu falo, ela não é permanente. Pode ser que mude, isso é ótimo. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse hobby de fumar cachimbo, é o quanto a nossa opinião pode mudar com relação a tabacos, com relação a cachimbos e a certos preconceitos. E eu confesso que eu tinha um certo preconceito, sim, com relação a cachimbos que não fossem de madeira briar. Mas esse me surpreendeu positivamente, viu? Bastante mesmo.
E com relação ao fato que eu falei da condensação, talvez seja o tabaco que estivesse um pouco úmido, o que provavelmente era. Até porque eu peguei de umas latas recém-abertas, então ele costuma estar um pouquinho mais úmido. E o que eu senti também nas primeiras fumadas, principalmente quando o tabaco apaga e a gente dá aquela puxada a seco, o retrogosto dele é levemente, bem suave, amadeirado. Mas principalmente por ser um cachimbo que ainda está em fase de condicionamento, de ser amaciado. Então o retrogosto é levemente amadeirado, mas é uma coisa que não é ruim. Pelo menos na minha opinião não é ruim. E para você que coleciona cachimbos, tenho certeza que um de madeira de raiz de oliveira vai ser uma adição legal à sua coleção, ao seu rodízio de cachimbos. E se você ainda não tem muitos, você está procurando está meio curto de grana, não quer gastar tanto assim num cachimbo, essa é uma boa opção. Por esse preço, garanto que você vai gostar do cachimbo. Então, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui para terminar essa fumada. O diretor aqui já está fumando desde antes de eu começar a gravar, está curtindo também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que esse vídeo tenha ajudado a responder algumas perguntas, algumas dúvidas que você tenha. Lembrando que essas são as minhas impressões iniciais. Pode ser que mude, pode ser que você comprando não concorde, ou você concorde completamente ou em parte com o que eu falei nesse vídeo. Mas bacana, se você tem alguma observação a fazer, você tem um cachimbo desse, deixa seu comentário aí embaixo para que o pessoal possa ler e também ter acesso a outras opiniões, porque essa é a ideia do canal. Eu estou dando a minha opinião, mas cada um de vocês tem a sua própria. Tá? O bacana é exatamente isso, a gente lê as diversas opiniões e chegar a uma conclusão se vale a pena ou não. Ok? Então, espero, de novo, que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o seu joinha, isso ajuda bastante o canal no começo. Se não gostou, não quer deixar o joinha, tudo bem, mas também não precisa negativar, né? Vamos ser legais, ok? Principalmente no começo aqui do nosso canal. Então, tenham vocês ótimas fumadas e vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima!